Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Eu queria, então, apresentar a nossa primeira mesa desse último dia, dia de encerramento do nosso encontro de interrogações, que terá como tema Vamos subverter a geografia literária. E antes, então, de eu chamar o mediador dessa mesa, que é o Mário Hélio, eu queria lembrar a vocês que a gente vai ter 1 hora, mais ou menos, de debate e depois, então, perguntas por escrito de vocês. Vai passar uma moça que vai pegar os papeizinhos, tá bom? Então, eu queria chamar... e só para fazer a chamada para a próxima mesa, né, que vai ser às 16h30, quais são os limites entre a biografia e a ficção, só para deixar aqui o convite. Então, eu chamo, então, para poder apresentar os convidados de agora, o mediador da mesa, que é o Mário Hélio Gomes. Por favor, Mário. Muito boa tarde. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Claudinei. Vamos chamar, então, os nossos convidados. Cláudia Roquete Pinto. Cíntia Moscovitch. João Filho. E Ferrez. Temos um tema aqui bem interessante, antigo e novo, que é o problema das geografias literárias ou da geografia literária. É uma pergunta que tem um tom, ao mesmo tempo, de interrogação, de exclamação, e nessa interrogação e nessa exclamação há como que um convite, uma provocação e, sobretudo, uma proposital indefinição, uma vagueza, algo que nós mesmos, convidados aqui, não sabemos bem do que se trata hoje a geografia literária, que é uma expressão antiga, porque imediatamente nós pensamos na geografia convencional das cidades, e eu aproveito, seguindo o roteiro de que haverá uma pergunta para todos, uma pergunta igual para todos, eu aproveito logo para questionar a própria ideia de geografia literária, no sentido de que, no Brasil, tradicionalmente, os nossos autores mais famosos, Machado de Assis, quando falamos em Machado, pensamos no Rio de Janeiro, quando falamos em Guimarães Rosa e em Carlos Drummond de Andrade, pensamos em Minas. Quando falamos em João Cabral, pensamos no Recife. Falamos em Mário de Andrade, em Oswaldo de Andrade, pensamos em São Paulo. E Manuel Bandeira, enfim, cada um dos nossos clássicos modernos e antigos sempre estão, de uma forma ou de outra, no nosso inconsciente. Esses autores nós automaticamente associamos a uma geografia, a um lugar. E o que a gente vai tentar discutir aqui é a geografia para além do lugar e, de certa maneira, também para além do tempo. Há uma passagem conhecida de T.S. Eliot sobre poesia, quando ele duvida de que a história convencional da literatura sirva para a poesia. Aqui temos uma mesa bem equilibrada, temos poetas, temos narradores, ficcionistas, novelistas, romancistas, contistas, cronistas, enfim. A primeira questão é que, observando a obra de cada um dos autores e o modo como cada um dos autores que estão conosco se lança para o público, eu observei que todos, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, têm sites na internet, têm blogs. No entanto, a escolha dessas pessoas aqui, uma é do Sul, do Rio Grande do Sul, que é a Cíntia Moscovitch, Cláudia, do Rio de Janeiro, poeta, Cíntia, romancista, Ferrez, associada a São Paulo,
a periferia de São Paulo, da forma como se põe, João, a Bahia, ao interior da Bahia. Então, de certa maneira, nós temos aí um recorte bem convencional. Temos autores localizados em sítios bem distantes, no Nordeste, no Sul, enfim. Então, há uma questão aí que é a periferia e o centro, que vamos discutir daqui a pouco. Mas observando que cada um dos autores tem uma intimidade, pelo menos uma intimidade aparente com a internet, eu faço uma pergunta a todos eles, se a internet, hoje, é o fim das geografias, ou o fim das geografias literárias, ou é a construção de uma nova geografia? Então, eu gostaria de começar com Cláudia, que, como poeta, tem uma ideia certamente muito especial de lugar. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Itaú pelo convite, a Cláudia Nina, o Tiago Rosenberg. Queria agradecer a vocês por estarem aqui numa sexta-feira, às 15h, maior sol lá fora. Eu sempre fico muito grata, assim, de existir público que quer ouvir falar sobre livro, literatura, poesia, enfim. Muito surpresa também, que é muito engraçado a gente falar da nossa própria experiência e alguém querer ouvir, né? Isso é bacana, uma oportunidade que a gente tem também que é muito, muito boa. E, bom, enfim, eu não sou nenhuma ágil da internet, não. Na verdade, eu fiz um site porque eu acho que é importante, às vezes, depois de um tempo, você ter que ter algum tipo de concentração de informação. Então, pedem, né, quando a gente vai fazer qualquer trabalho, uma biografia, pequena que seja, fotografia, você tem que botar um currículo em algum lugar, então foi por isso que eu fiz meu site. Mas eu acho que essa sua observação é muito pertinente, sim, porque, de fato, a gente tem uma coisa mais imediata, né? Um acesso mais imediato uns aos outros através da internet. É muito bom a gente ter essa troca. E a gente também nunca sabe quem está acessando. Eu tive um blog uma vez. Eu escrevi um romance recentemente. Eu passei os últimos 4 anos escrevendo um romance. E eu não sei se eu fui feliz. Assim, basicamente, acho que eu dei com os burros na água até onde consta. Não levei o livro para nenhum lugar, para ninguém ver, mas dei para uns amigos lerem e eles me arrasaram completamente. Então, há 4 anos que eu não escrevo poesia, que também é uma situação totalmente desconfortável. Mas eu botava os meus textos do romance no blog, só que eu botava tudo assim, fora da ordem. Então, realmente, as pessoas ficavam com uma sensação meio confusa, por isso eu parei de ter o blog. Foi uma experiência bacana, mas eu não sei quem acessou o blog, eu não sei quem acessa meu site. De qualquer forma, você tem a sensação que você tem leitores, que eu acho que também isso foi uma questão que foi tangenciada aqui, inclusive foi assim, muito falada aqui, essa questão. Não sei, eu não respondi a sua pergunta, não, né? O que você queria saber? Acho que a Cíntia pode continuar e depois retomamos, né? Então tá bom. Não, acho que respondeu a pergunta. Bom, não, mas primeiro vamos ser bem educados. Espera um pouquinho. Eu faço questão. Eu quero agradecer, como a Cláudia já mencionou, a Cláudia Nina, o Tiago Rosenberg e o Itaú Cultural, e muito especialmente, não está aqui ele, mas o Claudinei Vieira, que ano depois de ano faz essa loucura de nos juntar aqui na Paulista e em vários outros lugares para falar de literatura. Se no dia a gente tiver que contar a história da cultura no Brasil, tem que falar do Claudinei Vieira, sem dúvida nenhuma. Ferreira. Sempre tem que vir alguém para me corrigir. Claudinei, desculpa aí. Tá. E falando sobre... Pois esse negócio de internet. Internet é um não lugar, né? E ontem a Ivana disse... Anteontem, confessou assim, total aborrecimento com a internet, com a obrigação de estar nutrindo um blog com coisas triviais. Assim, ela falou uma coisa muito interessante, que ela se sentia esvaziada cada vez que ela alimentava o blog com alguma coisa e não tinha mais material para ficção. E eu comecei, uns 5, 6 anos atrás, eu tinha um blog e eu tinha lá um site, porque, não, tu tem que ter o site, porque as pessoas têm que saber quem tu é, tem que ter a tua foto, e etc. E eu acedi o apelo, eu cheguei a ter o blog, sei lá, por 1 ano ou 2, e depois eu suicidei o blog, assim, não tinha mais paciência para aquilo, realmente não tinha paciência para aquilo. Mas... também teve esse apelo para fazer o raio do site do blog pela questão geográfica, já que esse é o nosso assunto, vamos falar nisso, né?
Porque, de fato, assim, autores vivendo fora do eixo, né, eixo Rio-São Paulo, a gente tem que ter, de alguma maneira, algum ponto de referência. E isso, para um autor no Rio Grande do Sul, é uma coisa muito, muito sentida. Né? Tu está apartado do eixo e, ao mesmo tempo, tu está vivendo num sistema, como diria o Antônio Cândido, um sistema literário que é praticamente autônomo. Né? A gente, no Rio Grande do Sul, a gente é quase autofágico. A gente produz, a gente consome, e pode que todo o resto do mundo sucumba à Terceira Guerra Mundial e a gente continua lá, sem nem ser avisado. E é uma coisa muito cruel para um autor. Então, a internet, nesse sentido, é assim, foi o primeiro apelo de, então vamos tentar ultrapassar o Mampituba, né, que é o rio que separa Santa Catarina e do resto do Brasil, é a internet. E depois, houve assim, várias discussões no Rio Grande do Sul, né, sobre se existia ou não uma literatura gaúcha, existe isso. Várias pessoas foram acusadas de fundar CTGs literários aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E eu sempre tive comigo isso, de ultrapassar as fronteiras do Rio Grande do Sul, né, porque eu queria ser lida, eu quero ser lido. A gente escreve, em última instância, para ser amado e para ser lido. Né, não tem outro sentido. E eu fui acusada de provinciana por querer ultrapassar as fronteiras do meu estado, né? O cara assim que mais me empurrou para a literatura, que mais me incentivou, foi o Assis Brasil, o autor que tem oficina de criação literária. E ele, numa discussão dessa, se ele tinha literatura gaúcha ou não, se a gente queria ser lido em Manaus, ele olhou para mim e disse assim: vem cá, mas isso aí é uma discussão provinciana. Tu imagina se Eça de Queiroz queria ser lido, se preocupava em ser lido além de Lisboa. Mas eu tinha comigo que eu sempre quis ser lida muito, muito além do público gaúcho. Era uma questão de querer, e porque a minha crença era que a literatura era um não lugar, era uma coisa, enfim. Uma antigeografia. Uma antissituação, uma antigeografia. Pronto, resolveu. Legal, Ferrez. Bom, o blog, a minha história do blog é diferente da delas. O meu blog foi meio por desespero, assim, que eu estava saindo da Caros Amigos e tinha que ter um lugar para escrever. Eu estava escrevendo há 10 anos na Caros Amigos, e 10 anos escrevendo todos os meses, você fica meio viciado, assim, na coisa. É perigoso, cuidado. E aí eu tinha que escrever em algum lugar. Então, já tinha um amigo meu que falava de blog, o Buzo lá do Itaim. Eu falava, blog é coisa de boy, os caras ficam pondo depressão deles. Como que foi o cachorro, a foto beijando o cachorro no apartamento, esses negócios. Não quero pôr nada de... Não tenho cachorro, não tenho apartamento, não tenho nada disso. E não tenho diário também que interessa a ninguém, de ficar falando como foi a faculdade, nada. E aí ele falou, não, mas blog também você pode pôr texto de guerrilha, você pode tumultuar também, pode xingar os outros. Eu falei, então... Deixa eu olhar os blogs. Aí eu olhei o blog dele e vi que ele também colocava o cotidiano do bairro dele, uma festa que ia ter na sede, uma coisa. Aí eu falei, então beleza, vou pôr os textos. Aí fiz um blog chamado Ferrez mesmo, Blogspot. E naquela época eu já tinha alguns pequenos atritos com a Globo, então todo mundo foi pro Blogger e eu fui pro Blogspot. A minha sorte foi essa, porque a Globo depois patenteou o Blogger, tirou todo mundo que não era registrado pela Globo, eles perderam todos os blogs deles, eu continuei com o Blogspot. E aí continuei pondo, e aí eu vi que tava tumultuando, assim, os moleques me encontravam nos lugares, ia pra Zona Leste, Fez, eu li no blog lá aquele negócio falando da polícia, aqui também acontece isso. E aí começou a ter campanhas no blog, quando tinha ações muito veementes dentro de uma favela, o pessoal tirava a favela, aí eu colocava, aí chegava a doação, eu tinha que organizar um movimento para poder fazer a compra de alimento para aquela comunidade, aí começou a me dar muito trabalho também. E aí eu vi a responsabilidade que é, porque... Dentro da internet tem muita coisa fantasiosa, de ficção, tem muita coisa legal e tal, mas tem pouca coisa que seja de militância também. E que as pessoas confiem, principalmente que as pessoas confiem que aquela pessoa vai puxar um bonde certo, né? Então o blog virou essa responsabilidade. Aí eu tive processo por causa do blog, a polícia... Nossa, tem 200 mensagens de ameaça de morte por causa da polícia, quando eu publicava um texto em prol de alguma ação que eles tinham feito contra. Então, assim, virou uma militância política, tanto que se eu não ponho hoje uma festa no blog, um evento que vai acontecer, os moleques vão lá na minha casa, você vai estragar a nossa festa mesmo, lá fora você é o único que os boys lê, é o único que o cara vem pra cá, que um jornalista vai ver. Aí começou a virar também um meio pauta de jornal, porque a gente sempre tem uma opinião meio ao contrário, assim. Então, a polícia foi lá, matou 6 pessoas, aí
relacionado com o PCC. A gente sabe que não tem nada a ver com o PCC. A gente falava, ó, era tudo motoboy, era cara entregador de pizza. Aí o jornalista já ia na casa do cara, ouvia o pai do cara, aí já abria um processo ali, a promotoria já ia querer abrir um processo contra a polícia. Então o blog começou a dar resultado até politicamente, assim, até socialmente. E até hoje é assim também, é um inferno. Então, o blog como função social política, né? Sociopolítica, né? Bem, eu quero agradecer a Cláudia Nina, ao Thiago Rosenberg, pelo convite do Itaú Cultural. Mas sua pergunta foi sobre blog mesmo? Não foi sobre blog. A pergunta é se você entende que a internet, por exemplo, ela cria um novo tipo de geografia ou de leitura da geografia e desfaz, digamos, essa ideia de periferia-centro, por exemplo. Você está em todo lugar ao mesmo tempo. De certo modo, porque os meus primeiros contatos com a literatura, digamos assim, contato com o escritor vivo, foi através da internet, foi através de blog, né? Então, eu nasci e praticamente me criei em Bom Jesus da Lapa, há 5 anos moro em Salvador, então isso ajudou bastante, o blog, o e-mail, e foi através, como acho que a Beatriz Sarlo citou numa resenha recente sobre a Geração 00, o Fricções em Rede, uma antologia organizada por Nelson Oliveira, e, de certo modo, você fica marcado por isso, né? Catapultado de Bom Jesus da Lapa para Flip. E realmente aconteceu isso mesmo. Mas antes eu passei pelo Rumos Itaú Cultural. Há um pouco disso. Não quebra, claro. Como eu estava conversando com Cláudia momentos atrás, a poesia é um nicho. Então fica ali aquela poesia, mesmo ela nascendo, sendo carioca e tal. E o que é tão relativo isso, porque o que acontece com o Ferrez está na periferia de São Paulo e tal, e tem um espaço de 10 anos publicando Caros Amigos, você foi publicado pelo Objetivo, né, 2 vezes. Então isso relativamente quebra, mas eu acredito que criou um espaço virtual antigeográfico, é isso que você falou? Antigeográfico, mas assim... O território, né, voltando um pouco para o tema, vamos subverter a geografia literária, o território e a paisagem que você está inserido te influencia de algum modo. Até eu adoro poesia, escrevo poesia também. Eurídice Fontela é uma poesia de refinamento filosófico e tal, até de verticalidade, onde o território o externo praticamente não aparece, aparece de algum modo. Então, onde você está influencia, de certo modo, também te localiza, se regionaliza, mas é por isso que tem a ponte com o que eu falei anteriormente sobre essa antigeografia, de certo modo, também não completa, né? Não, é o lugar virtual, mas não tão utópico. Mas aí, retomando a partir de você mesmo, acho que a gente pode fazer um giro assim. Há uma questão aqui que é como chegar a públicos diversos, como chegar a um público, digamos, mais amplo, que não seja o da sua aldeia, do seu bairro, da sua casa ou de você. Do interior da Bahia para o mundo, há esse tipo de ambição? Eu continuo dizendo, as minhas ambições são as maiores possíveis. O Nobel é pouco para mim, sabe? Eu sempre pensei assim, escrevo. Minha ambição, não estou falando de ser vendido, comprado, isso eu não tenho essa ambição, mas assim, de ser lido, que é o que Cíntia falou, ser lido e ser amado, né? Não há outra. Um amigo uma vez, um grande músico do interior, por sinal, aí eu toco para mim mesmo, então não para de tocar, que eu estava na frente dele, então não toca, né? Então você toca só para você mesmo, então não toque para mim. Né? Então você escreve para mostrar. E as minhas ambições são as mais justas e sinceras possíveis. Então, é para o mundo mesmo, escrever para o mundo. Claro que quem é João Filho? Não é praticamente ninguém. É um lugar pontual ali na... Mas edições Falências do Indigente. Umas edições que eu inventei quando eu estava em Bom Jesus da Lapa ainda. Fazia em PDF e mandava para os amigos. E era uma forma de alcançar um público maior? Sempre. Acho que toda forma de escrita é uma forma de alcançar um público maior, né? Por mais que o território que você esteja localizado, seja Bom Jesus da Lapa, seja lá num canto do Acre, né?
E a ideia foi essa. Foi uma brincadeira com a ciência do acidente de Joca Rainsterron, do Joca. E aí, Ferrez, é uma questão que certamente é uma questão central e nada periférica em nossa conversa, que é um antigo rótulo da poesia marginal, da literatura de periferia. Enfim, você sente que faz uma literatura marginal ou a sua periferia pode ser o umbigo do mundo? Sei lá. É que tem tanta tese sobre isso aí que até eu me perco depois que eu leio a tese. Uma me convence que eu estou errado, outra me convence que eu estou certo, outra me convence que eu estou mais errado ainda. Mas, assim, como não dá para parar o que eu já fiz, né? Eu comecei numa época também que não tinha blog, não tinha internet, então a gente fazia fanzine, né? Alguém aqui, acho que já leu um fanzine, que é as revistas tiradas em xerox e tal, e a gente tinha essa tradição de fazer fanzine e vender nos lugares. E depois, quando eu lancei o primeiro livro em 97, a gente vendia os livros na rua mesmo. E não tinha essa coisa de internet, nem de comunicação, nada. Agora, quanto à questão da periferia e do centro, é um tema sempre que vai estar abordado. Eu só fico nervoso quando os próprios autores de literatura periférica ou de literatura marginal dizem que não são do tema. Por quê? Porque enquanto a gente tem um rótulo, a gente existe pelo menos por alguma causa. Agora, todo mundo tem a geração de 90, os autores contemporâneos. Eu nunca estava em nenhum momento desse, nem o Buzo, nem o Sacolinha, nenhum desses autores que hoje são tidos como literatura periférica ou marginal. A gente nunca esteve envolvido em nenhum desses moios. Então a gente inventou um próprio negócio nosso que chamava literatura marginal, para a gente até ser chamado de alguma coisa, nem que você for xingado. Porque pelo menos é ladrão, mas pelo menos é alguma coisa. Né? Você não ser nada, você não ser apontado na cena literária como nada é muito ruim. Então a gente criou a ideia de literatura marginal e falando por quê? Os que estão à margem. Não só o que vive na marginalidade, mas os que estão à margem da cidade, que constrói a cidade, e nada melhor do que o pequeno rio que alimenta o grande rio, que é a cidade, né? Então a gente pensou nisso, e nisso a gente também abriu a porta para ex-presidiário, para cara que frequentava a Fundação Casa, para morador de rua, para cara do centro, que reivindicou ser literatura marginal, mas morava na Vila Madalena, morava na Paulista, mas falava, não, eu sou literatura marginal, eu escrevo sobre uma certa marginalidade do centro também. Então a gente conseguiu abrir a porta. O mais importante é que fez barulho, faz ainda, e que se criou um tipo de literatura contundente, forte, que também é a cara de São Paulo, assim, que é penosa, é pesada, tem ódio também, mas também tem esperança, tem glamour. Então, a gente criou, acho que o mais importante é ter aparecido dessa forma, assim, do que não ter nome. Não ter nome me preocupa. E que nem você falou, quando o cara não quer ser tocado, todo cara que eu conheço que é old school, assim, que ele quer ser, né, cult, ele fala isso, não, eu não quero. Mas isso é mentira, mano. Todo mundo quer ser prostituto, todo mundo quer que as pessoas lê, que a pessoa tenha acesso. Para você na rua e fala, seu personagem é muito louco, por que você matou ele? E aí você discute com o cara. Ninguém escreve literatura para ficar só para você. Dói demais ficar com você, ela dentro de você. Dói demais, entendeu? Ela tem que ir para a rua para poder dar uma aliviada. Assim, tem uma questão, você falou um pouco já no início, e é um dos estereótipos, certamente, do que acompanha um pouco a literatura gaúcha e também um tanto a literatura pernambucana, digamos assim, que é a força regionalista, a força regional, digamos, a geografia como determinante de muito autor. Né? Como é isso para você? Como é estar no lugar em que essa marca... Você falou de ultrapassar a fronteira. Vou te contar uma história. Uma história que não... Eu tendo a pessoalizar as coisas, mas não... Agora eu vou contar uma história para ti do Sérgio Faraco. Você sabe quem é o Sérgio Faraco? Sim. Sérgio Faraco, acho que é o maior contista em atividade no Brasil. E é um cara que nasceu no Alegrete. É grosso para mais de metro. Mas é, assim, um ser humano sensacional e um autor maravilhoso. E não quer sair do Sul, de forma alguma. Então, a questão de uns, 8, 9 anos, a ABL, a Academia, concedeu para um livro dele, chamado Dança Tango Porto Alegre, concedeu um prêmio. Acho que é o Prêmio Machado de Assis, alguma coisa. E esse livro do Faraco, ele era assim, ó, primeira metade do livro com a temática urbana, com, né, a linguagem, tipo, vamos dizer assim, normal, a temática, uma linguagem assim, né? E a segunda parte, com o cenário se desloca do centro urbano e vai para a fronteira, para o Alegrete, e a linguagem é intencionalmente, marcadamente regional, cheio daquele palavreado meio bueno. Aí tá, aí vai o Faraco, tem fobia, né? Fobia de avião, não sei o quê, daí empurraram o Faraco para dentro do avião, o Faraco já não... Né? Bom,
Aí passou a tarde jogando sinuca do lado do Hotel Glória e foi para a cerimônia. Aí tinha uma imensa fila de um beijamão lá, falar que foi homenageada, sei que tinha uma fila aquela dos acadêmicos cumprimentando o Faraco. Até que um acadêmico chegou assim para ele: mas olha, mas que livro tão bom, eu gostei muito do seu livro, só merece realmente a premiação. Eu sou uma coisa assim, eu acho que na segunda parte do livro eu senti falta de um glossário. Aí o Faraco olhou para o acadêmico esse e disse assim: mas para ler a primeira parte era o Aurélio Lebasta, né? Claro, o Celso Furtado foi o acadêmico dela. E o Faraco disse assim: pô, mas o que é isso, tia? Desde quando para ler Graciliano tem que ter glossário, para ler Rosa tem que ter glossário, por que para ler a gente tem que ter glossário? Que troço mais chato. Né? Pô, não dá para entender. E acho que essa bronca do Faraco, né, para o Aurélio Lebasta, que criou uma cisão entre esses dois homens, nós nunca mais falaram. Bom, e eu acho que é isso, eu acho que não... É uma discussão que está ultrapassada, tu entende? Não tem mais sentido. Talvez houvesse sentido num pretérito lá, muito remoto, mas não cabe mais isso. Não cabe. Mas eu, ainda assim, eu fico muito emocionada, porque eu me lembro, meu primeiro livro, um livro de contos, o Bernardo Eisenberg fez uma paródia, assim, ele, aqui em São Paulo, romancista ao sul. Né? Sempre tem a marca da geografia, enfim, a nos apontar, mas... Eu quero falar só um outro, assim, que com relação à periferia, eu me acho absolutamente periférica. Eu, como escritora, e lidando com uma matéria tão abstrata, eu me sinto absolutamente marginal e excêntrica. Assim. Eu acho que é um grande luxo, né? Um grande luxo e um luxo para poucos trabalhar com literatura num país que nem o nosso. Eu sou muito marginal. Pois é, então, eu também ia falar sobre isso, porque quando a gente conversou também um pouco sobre isso, porque quando eu fui convidada para essa mesa, eu fiquei meio sem saber onde que eu me encaixava, porque cada pessoa é de um lugar fora do eixo Rio-São Paulo, no caso o Ferrez é de São Paulo, mas ele mesmo... Então, desculpe. Então, perdoa a minha ignorância. Ao Estado. A gente não recebe as verbas necessárias. Ah, é? Pode chamar de Capão mesmo. Então, o Ferrez é do Capão. E aí, eu sou do Rio, né? Enfim, então eu acho assim que eu não estou nessa... à margem, né? Não estaria, supostamente, mas eu estou à margem pra cacete, porque eu sou poeta. Então, eu acho que poesia é uma coisa que simplesmente está... É uma coisa à parte totalmente, né? A gente teve aqui várias mesas, né? Há dias e dias, e eu fico sempre com um pouco de inveja até, branca, em relação aos prosadores, porque são dois mundos diferentes, né? Existe uma indústria, existe uma demanda, existe uma visibilidade. A poesia não. A poesia é uma coisa que não vai ter mais do que... Outro dia deu uma briga danada lá no Rio, porque o Paulo Henriques Brito falou que existem 300 leitores de poesia. E as pessoas pegaram isso ao pé da letra e começaram a escrever coisas para o jornal, dizendo que era um absurdo, que se não tinha mais leitor é porque os poetas eram ruins ou porque as pessoas não faziam boas traduções de poesia. Enfim, deu uma briga danada. Mas qual é a tiragem de um livro de poesia? Né? Então, assim, o poeta não só é um cara que, como todo escritor, trabalha sozinho, né, fica ali sofrendo, criando uma coisa do nada, como depois, quando ele lança, não tem nenhuma repercussão. Ele é o cara menos comprometido com esse tipo de coisa. Ele não pode se pautar por esse tipo de resposta para continuar trabalhando e escrevendo. Então, assim, o poeta é um eterno marginal. Eu também estava observando, a gente tem aqui, acho que 53, né, 54 escritores nesse evento todo. Somos 8 poetas. Eu também sou poeta. Então. E desses poetas, alguns são poetas assim, poeta e alguma coisa, né? Poeta alguma... 8. E também mulheres, não sei, Claudianina, quantas somos, mas não somos tantas assim. Oi, maluca? Uma luta. Então, mesmo assim, uma luta. Então, olha aí. Então, eu sou marginal porque eu sou poeta, sou marginal porque eu sou mulher. Nesse meio dominado pelos homens.
Mas há um aspecto, Cláudia, interessante dentro dessa temática de geografia que está diretamente associado a um trabalho que vem melhorando muito no Brasil e que lhe toca diretamente, que é a questão de, muitas vezes, traduzir uma geografia para outra geografia, digamos, que é o ofício do tradutor. Às vezes você tem, não é, algo tão específico, tão particular. E como é fazer isso, como é traduzir? Como é, no fim, verter isso, traduzir para um outro universo, um outro público? Como é esse teu trabalho na tradução? O meu trabalho de tradução não é tão extenso, não, mas é um trabalho muito prazeroso. Quem é que falou que estava detestando essa palavra ontem? Alguém? O prazeroso. É que estava sendo muito usado, prazeroso. Tudo é prazeroso. Pois é, mas é prazeroso traduzir e eu acho que a tradução vem de uma afinidade que você tem com aquela cultura, né? No meu caso, foi uma cultura de língua inglesa, né? Que desde pequena eu estudei e morei nos Estados Unidos um tempinho e tal, então isso também me fez ter uma facilidade maior, uma identificação maior, sei lá. Mas eu acho maravilhoso. Eu acho que o processo de tradução, sobretudo de poesia, ele é muito instrutivo, muito importante, muito formativo e acho que traduzir de certa forma, o desafio de traduzir é onde fica bem explícito, né? Deixa eu recapitular. Escrever poesia, a sensação que eu tenho de escrever sempre é de um fracasso. Então, assim, eu nunca vou chegar exatamente no cerne do que eu quero dizer. Eu nunca vou conseguir traduzir exatamente, né? Então, assim, tem esse embate sempre com a linguagem e sempre essa sensação de cair um pouquinho antes, né? A gente sempre cair um pouquinho antes do alvo. E traduzir, eu acho, fica... Uma frustração em segundo grau, traduzir. De certa forma, mas tudo bem, mas, enfim, essas limitações fazem parte, né? Eu acho que são válidas, enfim, é o que a gente pode fazer. Então, traduzir potencializa isso, mas, ao mesmo tempo, exercita essa capacidade de tentar dizer o melhor que é possível dentro do seu também repertório, né? Porque eu me lembro quando, uma época, eu estava traduzindo uns lamas tibetanos, eles falavam uma linguagem muito estranha, porque obviamente eu não falo tibetano, mas eu falo inglês, eles falam tibeglês, que é um pouco como Yoda, sabe, do Guerra nas Estrelas, eles falam tudo ao contrário. Mas eu conseguia traduzi-los e aquilo, quando eu estava sentada ali, eu tinha a exata sensação de estar no lugar certo, na hora certa, porque ali eu entendi. Foi muito engraçado isso me deu mais prazer do que fazer até traduções literárias, porque ali eu percebia que tudo que eu tinha vivido, toda a minha formação de tradutora e mais a minha formação de escritora, o meu cuidado com a palavra, o meu treinamento com a precisão da palavra, ali estava a serviço de uma coisa ainda maior, né? Porque as pessoas que estão ali sentadas não podem definitivamente absorver aquele tipo de ideia ou filosofia se não tiver alguém ali traduzindo. E ali era uma sensação redentora, porque ali eu era e não era autora. Ali algo muito maior do que eu, do que o meu ego, do que a Cláudia, isso ou aquilo, estava falando através de mim. Entrava por aqui, saía assim. Então, assim, foi uma sensação maravilhosa. Foi a melhor tipo de tradução que eu fiz foi de ensinamento budista. Também fiz tradução de budismo literária. E é uma das metáforas da tradução que são os canais, as veias onde corre todo o sangue da cultura, de uma cultura para outra, né? O que seríamos os tradutores de Dostoiévski. Tomando isso pelo sentido contrário, quem já foi traduzido aqui, como é que foi essa experiência de ser traduzido, né? de ser visto ou de ser lido numa outra cultura, numa outra língua? Deus me livre. Eu já fui traduzido já. Deus me livre, eu não. Porque temos o prazer aqui e o Deus me livre. Mas o meu caso foi interessante, porque como a poesia também é um treco que, né, quem faz, eu vou falar rapidinho que eu acabei de falar, quem faz isso faz por amor. Então, assim, eu tenho o Guy Bennett, que é um poeta amigo meu americano, e que me traduz, e aí a gente participa, né, a gente co-traduz, então é muito bom, porque você não fica totalmente... Depois acho que é bem diferente traduzir poesia do que traduzir prosa, né, que é uma coisa... Eu tenho várias experiências de tradução, assim, porque já foi traduzido, o Capão Pecado foi traduzido para 8 países, o manual está sendo para 7 agora,
mais um para o ano que vem. E o Cronista, que é o último livro meu de crônicas, que é independente, que eu fiz só para vender nos saraus, tudo, ele também está sendo traduzido no México. E cada um é uma experiência diferente. Tem uma que é a tradução de editora mesmo, que o tradutor nunca te procura, nunca te liga, e você vai lá e fala, puta, deve ter saído uma merda tremenda, porque as gírias para traduzir, você imagina, já é um problema para as pessoas de São Paulo entender. Imagina para o cara lá, vai traduzir na Espanha, na Itália, uma gíria. E o cara não te procurou nenhuma vez, não te ligou, não teve nenhuma dúvida. Então você imagina que ele assassinou todas as gírias, sei lá, transformou o livro num livro de classe média alta, sei lá, alguma coisa assim. Mas também tem o tradutor que me procurou. Já tive o André Richelli, que ele veio para o Brasil, ele andou na favela comigo, ele quis andar no meio dos caras, ele quis beber tubaína, ele quis ir para show de forró, tudo para sentir o clima da tradução. E aí, puta, quando eu peguei o livro assim, eu falei, puta, esse livro aqui tá de verdade, assim. E para os países que eu viajei também, tem a crítica dos caras do movimento punk, tem a crítica dos moleques que moram no subúrbio, que falam, seu livro não está traduzido de forma que as gírias estão honrando, sabe? Então tem aquela reclamação, porque nos guetos de todos os outros países também se fala diferente da cidade. Então eles reclamam dessa tradução também. Então eu tenho várias experiências diferentes. A experiência melhor que eu estou tendo agora é de uma favela de Timbita, no México, que aí os próprios tradutores são os zapatistas que estão na fronteira do México, que estão traduzindo o livro. Então, para mim, é uma honra muito grande que o livro vai sair bem fiel. Assim, como eles são guerrilheiros, também estão no movimento social e no movimento de luta popular, eles vieram para cá também, a gente trocou experiências, tal, tem toda uma relação. Eles participaram do movimento hip-hop aqui para entender a gíria do livro também. Mas aí é um trabalho, além só da literatura, é um trabalho de pôr mais amor, né, na coisa, de querer ver acontecer de forma a honrar até aquela comunidade. E eles conseguiram traduzir também, a gente está conseguindo traduzir um livro deles, do México para cá, de autores de literatura periférica lá, de pessoas que moram na periferia. Mas é muito diferente de um tradutor para o outro, o trabalho é muito diferente mesmo. Assim. Cíntia, por que Deus me livre? Não, porque eu peguei um texto meu traduzido para o alemão e eu não tinha assim, noção nenhuma do alemão. Muito embora eu cresci escutando o Yiddish, para mim aquela coisa era uma angústia muito louca. E depois, faz uns 5, 6 anos que publicaram um romance meu em português de Portugal. E traduziram para português de Portugal com a creche do protetor. E, sabe assim, eu li aquilo e eu li uma página, porque eu logo fechei, eu beirei a síncope, assim, uma coisa... Não, uma coisa muito engraçada, assim, não... Eu acho legal, acho bacana, mas realmente assim eu não tenho a capacidade de ler e ler a tradução e me reconhecer. Fui trazer para o francês, para o espanhol, eu mal leio em português quando é publicado, então em língua estrangeira, então Deus me livre. Eu cheguei a auxiliar um tradutor, Nelson Vieira, da Brown University. Ele tinha várias dúvidas de tradução, muito fiel ao texto de partida, ele. E ele veio para Porto Alegre e a gente conversou sobre algumas expressões regionais, né, e outras nem tanto. Mas sempre assim, tu sabe que o trator está cruzando um deserto e eu sei que também que a opção minha é acompanhar ele ou não, porque o meu deserto particular foi escrever em português, né? Ele que atravessa sozinho. Eu não... Daí, tomando isso por um outro ponto da geografia, que não é propriamente traduzir, é vivenciar outra geografia, outra cultura, outra história. A Cláudia teve uma vivência fora. Viveu quanto tempo e que isso te influenciou muito? Sei lá, acho que não. Eu vivi 7 meses só em São Francisco, mas é uma cidade maravilhosa, parece o Rio de Janeiro, né? É uma delícia. E, bom, assim, em termos de experiência fora, para mim, mais interessante foi quando eu fui a Berlim pela primeira vez, porque tem a ver com essa coisa da tradução também. Eu fui lá falar na Copa da Cultura. Foi a mesma coisa comigo. Mas foi lindo, porque eu cheguei numa turma, claro que poesia é sempre meia dúzia de 5, né? Então tinha uma turma assim de, sei lá, 8 alunos que tinham ficado com o professor estudando a minha poesia e traduzindo a minha poesia. Eles estavam estudando português e aí foi uma coisa assim tão gratificante, porque isso é que eu digo, é de um em um, não importa, não tem que ser multidões, né? O escritor quer ser lido e quer ser amado. E quando você sente que você tocou outra pessoa lá do outro lado, com uma língua que é um oceano no meio, né, de mal entendido e tal, mas
eu fiquei muito emocionada, porque tem um pintor que eu gosto muito, que é o Friedrich, e que ele tem umas coisas assim, ele é um pintor romântico alemão. Então, ele tem paisagens e tal, e sempre as paisagens são enormes e o ser humano está minúsculo, está assim, né? Totalmente... E eu tinha lá um poema que eu escrevi sobre Novalis, que foi uma emoção muito grande que eu tive uma vez, que eu comecei a imprimir os hinos à noite, e eles começaram a sair da boca da minha impressora, e eu comecei a ter a sensação que eu estava com tinta úmida, como se o poeta estivesse escrevendo agora, né? Deu uma coisa assim de 2 tempos se juntando. E aí a gente estava lendo, claro que eles se identificaram com esse poema, era um dos poemas que eles tinham escolhido, e começaram a trabalhar nele e tal. E aí, quando começaram a ler, um lá apontou, falou: isso aqui me lembra o tal pintor. E eu falei: caramba, isso se transmitiu, né? Porque não tinha nenhuma referência explícita a esse pintor. Então, eu acho que existe essa coisa mente a mente, sim, que atravessa o deserto ou o oceano e que chega de algum jeito. Agora, eu entendo assim, porque deve dar pavor você ver um texto que você não entende patavina, ou que você não se reconhece, está seu nome lá, deve ser muito estranho. Mas esse evento da Copa da Cultura é um negócio fantástico, porque eu não falo alemão, então tu tem um tradutor contigo, né? Tu está em Berlim, tem um cara que tu fala assim, pois é assim, daí o cara fala... Tá. E é um negócio maravilhoso, isso é uma coisa assim, as pessoas lerem alemão teu texto, é um troço de maluco, realmente é... E outra experiência, eu levei os grafiteiros para Berlim também numa segunda vez, e a gente teve que ler, enquanto os grafiteiros pintavam, a gente leu eu e Renato Rezende, os poemas em português, e o povo ficou numa praça de Berlim Oriental, antiga, lendo o nosso texto em alemão. Então foi uma coisa estranhíssima, porque eles olhavam a gente e liam, olhavam e liam. E tipo, o que é isso que está acontecendo ali, né? Mas assim... acontece, as coisas acontecem, a gente faz contato de algum jeito. Não sei, acredito nisso. Não, mas poema tem ritmo, tem sonoridade, dá para... mas vai ficar em pé em cima da caixinha na praça para tu ver como é. Não, peraí, não, estou dizendo que... E assim, o alemão não é um povo propriamente caloroso como o carioca, como o brasileiro, né? Então, ficava todo mundo um pouco assim, o que é isso? Mas valeu, foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu acho que... E sobretudo isso... é de 1 em 1, eu acho que é de 1 em 1, não é multidão. Eu já me conciliei com isso, assim. Você, Cláudia, que é carioca, lembrando em João aqui, lembro de uma expressão que o João Cabral usou uma vez para o Manuel Bandeira, que dizia que o Manuel Bandeira falava um carioca federativo. E aí eu pergunto ao João, você se sente um escritor baiano? Não, o que tenho escrito, tenho 2 livros publicados e um em andamento, em prosa, mas minha dedicação maior, estudo mesmo, é em poesia. Eu tive a ousadia também de tentar 2 línguas, traduzir poetas, Paul Jean Toulet, do francês, Antônio Machado, são poetas que me dizem respeito do espanhol. E aí toda vez que aparece um tradutor na minha frente, eu faço assim, porque é realmente uma grande dor de cabeça e mesmo ganhando é uma abnegação, não tem como, né? No caso de você traduzindo poesia e o pouquíssimo que se a sua tradução é curta, a minha é mais curta ainda. Eu fico assim, um caso de amor mesmo. Eu não me sinto, geograficamente sim, porque a luz de Salvador, o mar constante em Salvador, essa experiência do mar, essa coisa... A atmosférica de Salvador influencia o que escrevo, mas eu penso sempre em alguns temas universalistas, apesar de uma tendência muito relativista na cultura contemporânea, mas tem espaço, acho que um pouco para tudo. Então eu penso no sentido, tem um livro de poesia chamado Voo Sem Pouso, onde reúne uma produção desde 2003 até hoje, que a temática, na verdade, é a condição humana na face da Terra, né? O homem, não estou querendo alcançar, eu sou vaidoso, mas não sou doido, né? O homem, falar sobre o homem universal, mas assim, a condição, alguns temas como morte, como essa eterna espera, que a gente sempre esperamos algo, essa questão de estar sempre faltando alguma coisa, a insatisfação do desejo, então isso, você pode encontrar isso até em culturas indígenas, né? Distantes da nossa, e variadas culturas. Então, não me sinto escritor baiano, não, regionalizado, não. Você dedica, por exemplo, um livro entre várias pessoas, você dedica aos poetas e trovadores do sertão perdido.
Se eu dedico? Sim. Ah, sim, eu estava bem Bom Jesus da Lapa. Me dedico sim, e dedico também o Encarniçado, é feito de toda uma geografia lá de Bom Jesus da Lapa, que é o primeiro livro, né, escrito, publicado, quer dizer. Mas não me considero, não me sinto assim, sou um autor baiano, sabe? Eu acho que escrevo em língua portuguesa e quero falar de alguns temas que me são caros, e que é aquilo que você falou, Cláudio. Eu falo assim, o Nobel é pouco para mim, mas eu sei que é de um em um, sabe? Mas de um em um chegaremos ao Nobel. Falar, eu li recentemente, foi na Dicta e Contradicta, alguém citando Oldham, o poeta inglês, o poeta britânico, norte-americano, mas naturalizado britânico, se não me engano, né? Ele falando que raramente, não é bem, as palavras dele não são essas, mas assim, raramente há um acerto, né? Um acerto entre o que o autor escreveu e seu leitor. Raramente há, mas só em ser lido e conseguir algumas vezes uma palavra na moda, conexão, já é um grande salto. Mas não me sinto escritor baiano, não. Ferrez, você já pensou em escrever algo que não fosse do seu universo? Nossa, eu escrevo direto, mas todo mundo já me taxa como é a mesma coisa de falar pro Jorge Amado para escrever fora da Bahia, né? Mas eu escrevo direto, eu faço ficção científica. Acabou de ser traduzindo um conto meu para Roma, que é de ficção científica, o Omni, Objeto Matador Não Identificado, né? Que é um caso alienígena e tal. Eu sou fã de ficção científica. Você está trabalhando num romance que não tem nada a ver com isso, eu estou trabalhando num romance que chama... Obrigado. Estou trabalhando num romance que tem 8 anos, que chama Deus Foi Almoçar, vou lançar esse ano. E esse romance não tem nada, não tem um revólver, não tem nada de marginalidade em si, porque a gente fica taxado também, né? Não quer dizer porque eu sou o tema. Eu costumo falar para as pessoas, não é que eu só escrevo sobre o tema, eu sou o tema, eu moro dentro da comunidade, eu participo da comunidade, mas eu não falo só sobre isso, assim. A minha iniciação... eu sempre escrevi poesia, por exemplo. Quando alguém vai na minha casa, o Marcelo foi lá, eu mostrei minhas poesias concretas e falou, nunca eu diria que você escreveria poesia concreta, eu estou abismado. Aí vai alguém lá ver meus desenhos, as histórias e quadrinhos que eu faço, eu nunca diria que você... Aí eu falei, calma gente, eu não sou armado não é só pau no gato não, né? Não sou só um datilógrafo do gueto, eu sou um escritor que, independente do tema, eu narro sobre várias coisas. Então, eu tenho um trabalho que a gente vai lançar agora, que é o Palavra Armas, que é uma poesia mais contundente, mais engajada, que é para ser lida em sarau, que é para ser lida no ponto do ônibus, que é para ser lida para mim pegar aquele cara e convencer ele aqui antes dele ir embora, sabe? Então eu falo uma poesia para ele e consigo convencer ele. Mas também tem um trabalho mais extenso, até com o último livro que eu escrevi de contos, O Ninguém é Inocente, São Paulo, já tem ali já umas pistas de que tem contos que não tem nada a ver com esse cotidiano, que inclusive é um assunto ruim, é um assunto que exige muito da gente, que quando você lança um conto sobre o crime, tem cara do crime lá que te cobra se o conto não é feito de uma forma certa. Tem toda uma cobrança também da sociedade, mas a gente é visto geralmente com esse peso, né? E realmente eu me considero um escritor, eu curto rock, curto punk, curto rap também. Não é só aquela coisa estereotipada, sabe, da periferia, que se vende o pacote. Então o cara tá ali, ele usa touca, e ele... Entendeu? Isso também é chato pra cacete. Mas é um rótulo que a mídia pôs. 10 anos eu fui fotografado com um fundo de favela atrás de mim. Então eu entendo que vai demorar, tá ligado? Eu tô levando a favela. Onde eu vou, os caras, ele vai chegar... Né? Ele chegou, ele vai chegar. E se você não falar gíria, não é ele. Pega e lincha, que nem lincharam o Raul Seixas. Então, cara, o que tem contra cachorrinho? Eu tô ótimo para te perguntar. Okay. A gente fez um programa em São Paulo, há uns anos atrás, e tu falou mal das madames que tem cachorrinho. Daí eu fiquei... Naquela época eu vou te falar, você quer saber mesmo? Eu vou te contar o que eu tenho contra cachorrinho. É a Vera Loyola. A Vera Loyola é aquela que cuida dos cachorros, né? Eu fui fazer um programa livre com ela. A Vera Loyola é uma socialite que a vida dela é os cachorros, dá diamante pro cachorro. É uma socialite, uma senhora que tem... É uma senhora muito... Aniversário para cachorro, é muito bacana, assim. E eu fui fazer... No começo da minha carreira, eu fui chamado para o programa livre. E tava ela, depois do meu bloco ia ser ela. E aí todo mundo me preparou e falou, não fala mal da Vera, porque ela vai estar aqui. E preparou a plateia também, gente, vai ter o Ferrez, então, depois quando entrar a Vera, cuidado, porque ela é uma pessoa que ela ajuda muitas comunidades. E aquilo me deu uma raiva danada. Por que eu tenho que falar bem dela
O que tem a ver se ela ajuda... Fala mal dela também, pô. Aí não, calma. Aí é coisa de preconceito de classe mesmo, é normal. Resumindo, é isso. E no final do programa, o que aconteceu? Quando ela entrou, fizeram um programa livre comigo, 45 minutos. Depois, quando eu saí, ela entrou, acabou. Não conseguia falar nada, né? E ela entrou com os cachorros, com um diamantinho no cachorro e tal. E eu tinha acabado de falar de tema social, né? Inclusive, a gente tem muito problema social nesse país, né? Então, por isso que eu tumultuo um pouco a vida dos cachorrinhos. Além dos cachorros... Os cachorrinhos são os amores. Não é o cachorro, é o tratamento que algumas pessoas dão e não vem lá, de repente, das crianças, das pessoas que precisam mais de atenção lá do humano do que... Bom, meus cachorros são minhas crianças. Eu tô falando mal de cachorro, já fico meio assim. Mas tá certo, mas já vamos brigar. Então não tem problema. Um dia você vai conhecer um trabalho social de verdade. Você pode destinar uma verbinha desse cachorro para ajudar algumas crianças que precisam mais. Depois de conversa. Tá. Pô. Eu salvo ela até o final da palestra. Eu te redimo. Brincadeira. Ou o contrário, né? Cíntia, retomando um pouco do princípio, você acha que faz algum sentido na ideia de subverter a geografia literária como pergunta ou como convocação? É claro que faz. Faz todo sentido. Não sei, eu acho que implicitamente a literatura é uma subversão. A questão da literatura é a subversão. Então, eu acho que tu te dedicar a alguma coisa que tem por princípio subverter, né? tentar, se não subverter, pelo menos tentar aprisionar alguma coisa que é extremamente fugaz. Se tua matéria é essa, eu acho que tem motivo para tu falar em subversão geográfica, assim. Mas eu volto à questão, assim, ainda acho que é muito de luxo, assim, a gente escrever num país que nem esse aqui. É um troço, assim, eu não me conformo que eu tenha conseguido, entendeu? Conseguido, eu meio que fugi de uma condição que me apontava assim, eu ia ser advogado, então eu ia ser médica, e, no entanto, eu quis ser escritora, e era uma coisa assim que, para minha família, trouxe muita preocupação, né? Como é que vai ser escritora, menina, te damos colégio e tudo mais? Não. E claro que eles têm muito orgulho de mim e tudo mais, mas não é assim o lugar que foi idealizado para mim. Não foi mesmo. Então, de alguma forma, assim, eu subverti, inclusive, a fantasia, a ilusão da minha família, né? E, por outro lado, assim, ao grande e ao completo eu também realizei, né? Porque, afinal, consegui ter um trabalho, consegui ser alguém, que era o grande problema, né? E eu fiquei meio melancólica, sabe, com esse tipo de raciocínio que é triste, né? Poxa, o pai que adoraria que eu tivesse sido advogado, né? No entanto, eu quis ser escritor. Agora nós temos o começo das perguntas da plateia. E essa primeira eu penso que serve para todos igualmente. Algumas expressões de cultura de um povo vêm da elite para a massa. O futebol, por exemplo. Mas a maioria vem das classes mais baixas, passam por um período de preconceito e depois se consagram ou viram norma. Como vocês veem a literatura marginal e os erros de português? Isso é assim? E falando de erro, não pelo de gíria ou sotaque, pelo de erro de concordância ou grafia. Sei lá. Começando por Cláudia. Por quê? Porque eu não quero responder isso, porque eu também sofro preconceito. Eu sofro preconceito porque eu me chamo Roquete Pinto. Eu sou filha de uma família ilustre. Eu tenho uma boa vida. Então, eu acho que... Tudo isso. Então, já começa, né? Tem que sempre provar que eu sou inteligente, porque senão, né, tudo é muito fácil para mim, supostamente. Bom, prefiro que outra pessoa responda isso primeiro, por favor. Depois eu vou e falo o que eu acho. Tá, então eu não posso. Eu sou... eu sou gorda, sou judia, sou do sul. Não, mas não... Não, eu realmente... Eu acho assim, eu tenho uma... Lá em casa eu botei assim a escolinha da tia Cíntia, né? A escolinha é uma oficina de criação literária. E a grande questão é essa, né? Essas conjunções, juntar assim, contrair o para virar pra,
fazer um personagem deliberadamente falar errado, porque tem que simbolizar que ele representa tal e qual classe. Eu acho que não, isso é uma grande bobagem. Eu acho que o trabalho do autor, do poeta, é fazer bem seu trabalho, sabe? Sem conceder em termos de correção gramatical. Não, sabe? Ninguém tem que falar errado. Ninguém tem que falar errado. Sabe, se o teu personagem tem que ser, sei lá, um matuto do interior de Minas Gerais, um gaúcho, não sei o quê, então tu pega e descreve como é que o cara se veste, como é que o cara se porta, mas não tem que estar carregando na inadequação linguística dele. Eu não concordo que tenha que falar errado, porque eu acho que tem que falar errado e tem que falar certo, sim. Ferrez. Eu costumo tentar fazer meus romances serem verossímeis, assim. A pessoa pode estar no ponto de ônibus e o cara fala assim, por favor, a próxima locomoção já passou, o transporte de 8 toneladas acabou de passar. Né? Então o cara fala, o busão passou aí? O cara fala, não vi, não. Então, eu acho que assim, a gíria ela faz parte, e não é só a gíria, é o jeito que as pessoas falam na rua, porque uma coisa é o que você escreve, outra coisa é o que é falado na rua. Mas aqui o toque é sobretudo quanto a erros de português. Né? Tem que tomar cuidado com um pouco de preconceito na pergunta, porque erro de português não passa nenhuma editora. Não é só no caso de literatura marginal ou no caso, não, é porque o texto do Ferrez ali deixa passar assim mesmo que ele escreve tosco. Não. Inclusive, todas as pessoas que corrigem os trabalhos nossos que saem da editora, não só meu, mas como da Landa Rosa, tudo, sempre falam, tem menos erro do que eu pensava. Tem muito autor aqui que paga de nobre, tudo, né? Eu sabia que eles iam dizer isso. Eles sempre falam, então, que também é um preconceito também. Já estou esperando um monte de erro. Mas tudo bem. Mas aí o que tem? O meu personagem, quando ele fala do jeito que... por exemplo, eu carrego muito de vício de linguagem, que eu gosto muito. Então o cara fala, que fi? Tem gente que fala assim, né? Aí eu tenho um personagem meu que fala, que fi? O cara foi ali, fi, ixi, tá vacilando, fi. A outro, né? Então termina no vazio. Eu vou diferenciando muito meus personagens na fala, principalmente pelos vícios de linguagem. Então, quando um conversa com o outro, geralmente eu não ponho. O Carlos falou, Rodrigo respondeu. Não preciso, porque carregando ele na gíria, eu transformo ele. E eu acho assim, se o cara trabalha na lotação, eu conheci cara que trabalha na lotação que fala muito bem o português correto. Alguns personagens meus falam, outros não. Então, agora, a norma de escrever romance é culta. A norma é o mais certo possível, dentro do que eu também sei de escola, que eu tenho a 3ª série. Então, também não vou recorrer ao Aurélio para escrever um romance. Nunca fiz isso. Nunca trabalhei uma palavra difícil, porque eu acho também que o meu público vai ter que abrir o Aurélio para poder traduzir. Então, eu com o que eu tenho, com o que eu aprendi na escola pública, tomando gizada da professora na cara, tá ligado? Eu escrevo o romance da forma que eu acho. Sempre tentando melhorar, sempre leio pra caramba. Leio desde os clássicos até a literatura que sai no Recife, hoje feita em fanzine, tá ligado? Mas eu acho que também não quero ser chato. Eu nunca quis ser chato. Meu problema é que eu não quero ser um cara chato. Eu não quero chegar um dia na escola pública, fazer uma palestra e os alunos, pelo amor de Deus, tira esse tiozinho daí. Entendeu? Eu quero fazer uma palestra a vida toda que o cara fala, pô, que da hora, mano. A poesia é viva, a literatura é viva. O que eu tento fazer pros moleques é isso. Que vocês saiam daqui também, que as pessoas saiam do evento falando, literatura é vida, é engajamento, ela é coisa legal. É coisa chata também por um lado, mas é coisa que levanta pelo outro. Entendeu? Então, eu tenho medo de ficar assim, só rígido nessas partes, então não vou muito para essas críticas, não. João também tem esses receios? Eu acho que essa pergunta tem um cunho aí daquela discussão levantada dentro da academia do Marcos Banho, né? Não tem um viés aí? É o Marcos Banho que começa? O Marcos Banho. Eu acho que nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? O que Ferrez colocou é bem colocado, o que Cíntia também. Você tem que dar a verossimilhança. Um exemplo que eu sempre cito é o Marcos Rebelo, né? Marcos Rebelo, as personagens eram da baixa malandragem carioca, né? Oscarina e tudo mais, o romance. E tem uma entrevista com o Marcos Rebelo que o Paulo Francis fez. Incrível, todos, ser-lhe-á, notara, entendeu? Chegara. Então não tem, o cara obedece à verossimilhança do próprio personagem. Eu acho que eu entrei para a academia muito tarde, eu estou no 5º semestre de letras na Federal de Salvador, da Bahia, e eu vejo o seguinte, as pessoas lá também, a grande maioria dos professores querem botar fogo na gramática normativa, né? Aí também não precisa tanto, né? Então, e tem sempre a estética do coitadinho, né?
A perspectiva, eu vi colegas falando e fiquei admirado com a colega porque ela falando, e ela era do meio dela, planta, né? Quer dizer, planta lá em casa e fazendo um seminário com isso. Não me senti nem um pouco constrangido, também percebi que a sala também se comportou tranquilo, mas assim, admirei a coragem dela de ir lá, preparar, encarar uma faculdade, sabe? Então, nem tanto céu, nem tanto a terra, né? Agora, botar fogo na gramática normativa, não. Ao ler, eu prefiro os clássicos. É uma escolha minha, né? Mas eu também até os clássicos são escritos na época, né? Por exemplo, você pega Fogo Morto. Ele é escrito, né? Tem todo uma... O cara dentro da fazenda está conversando com o político tem a linguagem dele e o cara da fazenda tem a dele. Né? É a verossimilhança. Você lê Dostoiévski, é a mesma coisa. As pessoas falam do jeito que anda na vila. E isso é até bom, enriquece você, porque você vai pegar um livro de 50 anos atrás, você não quer ver ele escrito da forma culta que você não aprenda nada com o local, né? Então, eu acho que também ajuda, de certa forma. Até agora a gente está discutindo a questão de subverter a geografia literária pela construção do texto, pela localização do autor, pelo modo como ele é influenciado ou não pelo lugar onde ele está. Mas aqui é uma pergunta de um leitor sobre um outro aspecto da questão geográfica, que talvez seja o aspecto mais vistoso, assim, quando se fala dos eixos, dos centros, das periferias e tal, que é a questão editorial. Então, a pergunta é possível subverter a geografia literária brasileira a partir do trabalho de uma editora localizada fora do eixo Rio-São Paulo? Então, a pergunta, a princípio, é dirigida ao moderador e é uma resposta que eu daria muito rápida. A questão é que hoje as experiências editoriais elas são muito mais ricas e diversificadas do que já foram. A lógica, talvez, do mercado editorial é que não tem ainda, por uma série de razões, inclusive econômicas, ou sobretudo econômicas, ultrapassado os segmentos que são os segmentos de sempre, digamos, de há um século, né? Pelo menos. Mas é claro que se você faz um trabalho editorial consistente, há espaço editorial em toda parte, de tamanhos diferentes, de plateias diferentes. Inclusive, aqui, o exemplo clássico que sempre se dá, e ontem, inclusive, foi mencionado aqui numa das mesas, que é a questão do Rio Grande do Sul produzir uma literatura, né, para o Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul consome. Então, eu também me lembro que Cláudia fez um trabalho editorial de divulgação de poesia brasileira de todas as partes, e isso é bem interessante, porque a gente, em geral, pensa nessa questão da periferia e do centro, e não pensa que, às vezes, o centro é utilíssimo à periferia, ou seja, e que o centro, às vezes, não vê a periferia como periferia. Não é? Então, eu acho que quem tem essas experiências editoriais poderia, inclusive, dar o seu testemunho, o seu depoimento sobre essa questão editorial. Bom, isso foi milhões de anos atrás, vários alunos da PUC, de letras e pessoas que, enfim, escreviam e queriam encontrar também um canal para divulgar o que faziam e que achavam que tinham muita gente fazendo coisa interessante que não conseguia espaço na grande imprensa. A gente se juntou, um grupo de alunos meio dadivanas e quixotescos e fizemos o nosso próprio jornal, que se chamava Verve e que durou 5 anos, já depois disso com outros formatos. A gente depois teve um sócio capitalista, graças aos meus conhecimentos na alta sociedade. E conseguimos, então, manter o jornal e estávamos tentando encontrar o ponto de equilíbrio onde os nossos assinantes, né, sustentassem o jornal. Mas não conseguimos ter, e aí veio o plano Collor, veio todos os planos possíveis. Mas o que foi bacana na experiência desse jornal foi que a gente realmente pôde incluir um número enorme de pessoas, tanto com ficção quanto com poesia, e tínhamos colunistas e pessoas que depois, enfim, sei lá, o Chacal, na época, era um colaborador nosso, o Fausto Fawcett era um colaborador nosso, pessoas tinham colunas, publicamos poesia de gente muito conhecida, de gente totalmente desconhecida. Era um projeto quixotesco, assim, mas eu acho que dentro do que você está me perguntando, quer dizer, o Rio é um centro, mas a gente também estava um pouco descentrado, porque todo mundo jovem, todo mundo sem muito acesso, e através do Verve a gente conseguiu veicular. Outra coisa que eu queria falar, que não tem nada a ver com isso, mas eu queria que antes que o tempo acabasse eu pudesse falar, uma das coisas interessantes, a gente tem conversado sobre isso, os escritores, desses eventos, é que a gente também se encontra. Não só aqui no palco, não, a gente fica se encontrando no hotel, se encontra
aqui. E isso também é uma forma de estimular essa permeabilidade geográfica, né? Às vezes até mesmo dentro de uma mesma cidade, né? Eu acho que isso também é muito válido e muito legal. É fora do que a gente está aqui, mas faz parte, né? Enfim. É muito gostoso isso. Não, falando sobre isso, então, pois é. Então é o seguinte, nós no Rio Grande do Sul nós tivemos uma época áurea em termos editoriais que correspondeu à extinta Livraria e Editora do Globo, né, no qual trabalhavam o Érico, Moisés Velhinho, o Mário Quintana. E foi, de fato, uma época de ouro, não só para o Rio Grande do Sul, mas acho que em termos nacionais, em termos editoriais. E depois a gente teve um grande sucateamento da nossa indústria editorial e mais ou menos por essa época foi criado o Instituto Estadual do Livro, o IEL, do qual eu fui presidente, fui diretor durante algum tempo, e que se dedicava à promoção de novos autores e à preservação da nossa memória literária. Mas realmente assim, alguma coisa voltada exclusivamente para coisas do Estado, né? E que a nós do Sul, causa muita atenção essa espécie de, sei lá, de sistema autônomo, como eu tinha falado, né? E a gente está sempre tentando explicar por que acontece isso. Então a gente tem uma localização geográfica muito particular, porque a gente é lindeiro, a gente é vizinho de países como a Argentina e Uruguai, né, que tem uma tradição muito forte, muito rica, né? E a gente tem, a par da Livraria do Globo, a gente tem, agora já há 26 anos, a oficina mais antiga em atividade ininterrupta no país, que é a da CIS Brasil, né? Que anualmente coloca no mercado possíveis 50 autores, né? E é uma coisa assim que as pessoas cultivam e gostam, e a gente brinca que a gente chuta uma árvore e cai em 10 autores, né? Em Porto Alegre. Mas existe, tem a Feira do Livro, a gente está na 56ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, que é um evento a céu aberto, gratuito, no centro da cidade. E se estima assim, que mais de 1 milhão de pessoas passem por ali. Acontece sempre no início de novembro, final de outubro. E tem uma fama incrível essas feiras de lá, né? Tem sim. Os tem a jornada todos falam que é um prazer chegar lá porque as pessoas leram os seus livros. Bacana, quando fazem perguntas, já leram, né? Eu fui para lá e é verdade mesmo. Foi? Toda a plateia tinha lido a obra. É incrível, Tava né? eu e aquele rapaz do Rio, esqueci, depois eu lembro. Carpenejar? Não, Carpenejar não. É o mais antiguinho, fez aquele 1960, o ano que... 1964. Tá bom. Zoeni Ventura? Zoeni Ventura. 1968. 68. 1960. Talvez o Zoeni Ventura, e realmente as perguntas eram todas sobre a obra, e todo mundo parava na rua, a gente perguntava. É muito bom o evento mesmo, são pessoas... E tem uma cena independente que eu tive que carregar uma bolsa gigantesca de coisa que eu comprei e me deram. Assim, tem toda uma cena independente, de livro independente, de selo independente, não é? Tem pequenas editoras, mini editoras. E ninguém chora. Eu não vi ninguém reclamando. Porque a literatura está em uma fase... Ninguém. Está todo mundo ali fazendo o seu trabalho e todo mundo com muito orgulho. Assim. Mas é um troço, a gente chama atenção. Assim, Nunca houve tantas editoras no país, nunca se publicou tanto também, né? Eu queria justamente concluir com o João, né? Estamos bem apertados no horário, justamente porque está fora desse eixo. Era do interior da Bahia, depois Salvador, é isso, João? É, Salvador. Então, que experiências editoriais são possíveis de subverter, digamos, a geografia literária a partir do interior da Bahia ou de Salvador? O do interior da Bahia não dá, a não ser através da internet. A internet é um canal fantástico nesse sentido. E, sinceramente, eu espero que fique barato como celular, bem mais barato celular, esse livrinho virtual para todo mundo, sabe, milhões de baixar o livro ali e acabou. Uma pessoa que está aqui pode fazer uma pergunta? Por que vocês acham que isso que acontece no Sul, que existe uma literatura que é produzida e consumida lá, não acontece, por exemplo, no Nordeste? Por quê? Quer dizer, obviamente, razões econômicas, mas já houve momentos áureos, né? Então, o que houve? Assim, você sabe? Alguém pode... Em Salvador, que eu conheça, não houve esse... Salvador engana nesse sentido. Eu cheguei a Salvador em 2005 para morar definitivamente
corri atrás desses bolsões de cultura e tal. Não era cultura, tem muito isso, mas é uma cultura de rua. Não era a cultura o tipo de coisa que eu procurava. Tem muito isso, né? Mas não havia esse enriquecimento do debate, essa coisa. Isso aconteceu depois com pequenos grupos de amigos, assim. Aí foi muito enriquecedor, foi realmente uma revirada em minha vida, assim. Eu acho que editorialmente houve em Salvador na década de 30 a editora Progresso. E realmente foi historicamente muito importante. Mas nunca houve como isso aconteceu com a Globo lá em Porto Alegre, né? Que a Globo realmente é uma questão de Brasil, não foi só Porto Alegre, né? Foi Brasil e tal. Então vamos ficar com essa pergunta de Cláudia, acho que para cada um de nós tentar responder, até pesquisar sobre isso. O que é que acontece que no Rio Grande do Sul isso é possível e por que não é possível em outros lugares? Quando são mais mentidos, os caras estão mais certos. Bom, muito obrigado a todos, aos nossos amigos escritores aqui, sobretudo a vocês. Boa tarde. Boa tarde.